E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, esse aqui é o Comics & Code e depois de um certo tempo sem gravar, vamos voltar aqui finalmente para falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. Bom pessoal, abertura nova, tô voltando aí com o canal, tá? Porém, eu não vou conseguir manter a periodicidade que eu mantinha de publicar ao menos uma vez na semana. Então eu vou ter que... Eu quero tentar publicar pelo menos de 1 a 2 vezes no mês. Pode ser que tenha um mês que eu vou estar muito corrido por causa dos meus cursos, do meu trabalho e outras coisas da vida pessoal que eu não vou conseguir estar gravando, tá? Mas eu vou tentar de 1 a 2 vezes no mês no mínimo, né? Claro que se tiver mais vezes aí que se eu conseguir vai ser muito interessante. My back! Antes de eu começar a falar sobre o filme e também de quadrinhos que eu recomendo aí, quero dar uma explicação do porquê que eu fiquei um pouco distante aí do YouTube, né, dos meus vídeos que eu tava fazendo. Acho que o último vídeo publicado foi em janeiro ou em fevereiro. Eu fui roubado quando eu fui pra São Paulo pra passar a virada na Paulista, eu fiquei sem microfone e, em paralelo, eu tava tocando alguns projetos pessoais, cursos na Udemy, né? Eu acho que até expliquei isso em um dos meus vídeos anteriores aí de programação. Eu também sou instrutor de curso online, não tava conseguindo conciliar tanto os cursos online quanto os vídeos no YouTube. Os vídeos aí que geralmente que envolvem quadrinhos, eu acho que são um pouco mais complicados, né, porque eles levam mais tempo aí pra edição e coisas do tipo. Eu acabei de comprar um microfone novo aqui, um microfonezinho legal, agora eu vou conseguir gravar meus vídeos, tá? Não é perfeito, não é aquele microfone profissional, mas pelo menos isso aqui já vai me ajudar bastante aí. E bom, meu motivo aí que eu acabei ficando foi por conta, tempo mesmo, assim, pra conseguir gravar os vídeos, editar, criar os vídeos também, né, tipo, bolar um roteirinho ou coisas do tipo. Mas agora eu pretendo estar voltando aí e, bom, eu quero já falar desse filme aí que eu tava mega animado pra assistir. São 2 filmes, obviamente tiveram vários filmes bons esse ano e ainda vão ter, né? Mas tem 2 que eu tô extremamente animado, né? Que eu tô muito empolgado, tava muito ansioso pra assistir, que era o Homem-Aranha através do Aranhaverso e o Flash, que vai lançar aí na próxima semana. Tô gravando esse vídeo aqui no começo de junho, tá? Então é dia 9 de junho mais especificamente. Então eu já assisti o Aranhaverso e, bom, vou comentar aqui o que eu achei do filme e também alguns quadrinhos que eu recomendo pra quem ficou interessado e queira ler a respeito, tá? Então vamos lá. O filme então. Cara, eu amei o filme, tá? Eu acho que ele é perfeito, sem erro, sem problemas nem nada? Não acho, mas eu acho que são pouquíssimos os problemas em relação à qualidade desse filme. Eu acho que ele é simplesmente sensacional, a parte artística dele é foda, a parte de construção de roteiro pra mim é excelente, tá? Principalmente desenvolvimento de personagem. Vamos começar falando ali, por exemplo, da Gwen Stacy, né? Esse filme deu um maior foco pra ela. Ela é tão protagonista quanto o Miles. Eu diria que o Miles é um pouco mais protagonista, só que ela é quase no mesmo nível ali. A gente tem uma introdução ali que eu acho que deve ter uns 15 a 20 minutos. Esqueci de falar, tá, pessoal? Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então eu já vou deixar isso na descrição, no título e no thumbnail do vídeo, mas é bom a gente ficar mencionando novamente, que a partir daqui eu vou falar de bastante spoiler. Então, assim, a parte inicial ali da Gwen, de 15 minutos de filme, que é só uma introdução, mostrando um background sobre o relacionamento dela com o pai dela e com a cidade dela, o relacionamento que ela tinha com o Peter da dimensão dela que acabou morrendo. Tudo isso pra mim, por exemplo, pessoas que assistiram comigo e outras pessoas também eu vi, achou que isso foi um pouco enrolação, coisa do tipo. E de fato, ele come bastante tempo do filme, tá? Mas eu não acho que é enrolação, eu acho que pra você... É uma personagem com muita profundidade, que ela tem uma participação muito importante, então a gente tem que entender as motivações dela, o porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Então, na minha opinião, funcionou muito bem. Então, assim, essa introdução, daí depois tem toda a introdução ali do Miles, né, toda a parte de como que ele tá lidando com a família dele depois de um certo tempo que ele já tá atuando ali como Homem-Aranha, né. O vilão, eu gostei do vilão a partir de certo ponto, no começo eu não gostei muito. Tem uma batalha inicial lá do Miles com o Mancha, né, que é o Spot, que é um vilão aí do Homem-Aranha que, sinceramente, eu já li quadrinho que ele aparece, mas nunca foi muito importante, ele sempre foi um vilão B, assim, que ninguém nem lembra direito. Ele é basicamente um vilão, que ele tem vários buracos, que ele consegue fazer viagens interdimensionais através desses buracos, né? Então, assim, é muito comum ele abrir 2 buracos, então o Homem-Aranha dá um soco e a mão dele sai no outro buraco e dá um soco nele, por exemplo, né? Então, assim, ele é um personagem B, nunca foi muito importante no universo. Você não vai ter grandes histórias clássicas, memoráveis com esse vilão nos quadrinhos, o que é muito interessante, porque eles pegaram um vilão que quase ninguém conhece, ou dá muita atenção, e transforma ele num vilão, cara, ele é realmente ameaçador a partir de certo ponto.
Como eu falei, no começo do filme tem uma cena ali dele e do Miles brigando que, cara, eu acho que o começo dela, eles estão numa lojinha, é muito legal, mas essa luta vai se estendendo, até que um ponto foi tipo, nossa, acaba logo, né? Porque é uma luta que tem uma piadinha, dá uma piada, daí uma coisa meio inusitada, daí acontece, e não para, sabe? A luta continua acontecendo. E isso acontece em outros momentos do filme, tá? Então eu acho que ele tem algum problema, um pequeno problema de ritmo aí em alguns momentos, que eu acho que eles acabam estendendo muito uma coisa que talvez não precisasse. Mas não é algo que prejudica o roteiro do filme, ou que te dá sono, em mim, né, pelo menos, não me deu sono, nem coisa do tipo, eu só fiquei tipo, tá bom, já podia ter já dado uma barrada ali, né. Mas, cara, a parte artística do filme não tem muito o que falar, chovendo molhado, é muito linda as artes, pô, o filme ele combina 2D com 3D exatamente igual no primeiro filme, só que aqui ele faz uma coisa um pouco diferente que eu achei muito foda. Que é o seguinte, eles têm, por exemplo, o universo da Gwen, ele tem uma parte artística totalmente diferente. Imagina você tá dando 2 quadrinhos, cada um é desenhado por um artista, né, por uma equipe criativa diferente, e você tá no meio de um crossover, né? Então você tem ali uma história que se interliga. É muito comum você tá no meio de um crossover, mudou para um outro título que faz parte, é a mesma história, porém mudou o desenho, mudou a equipe criativa. A gente tá acostumado com isso nos quadrinhos, e ver isso no filme é sensacional, porque no universo da Gwen é uma arte como se fosse pintada na tinta, sabe? Tem uma parte que ela tá discutindo com o pai dela e a gente vê o fundo, que são as paredes, como se fosse uma tinta derretendo, assim, uma tinta descendo, sabe? E, cara, isso pra mostrar uma parte triste, né? Que ela tá tendo uma discussão com o pai dela, que não aceita muito bem ela, e você vê aquela tinta escorrendo pela parede, é um bagulho sensacional. Sem contar outras várias características, por exemplo, no começo a Gwen ela enfrenta um abutre de outra dimensão, que é meio que medieval, e ele tem um visual praticamente cartoon, 2D, inserido naquele mundo meio que de tinta em 3D. E, cara, é muito comum a gente ver a diferença de FPS entre um personagem em tela e o que está acontecendo no fundo, sabe? Às vezes uma coisa está muito mais acelerada do que a movimentação do personagem. E isso os caras fazem de uma maneira, cara, que em alguns outros momentos parece que é muito 100% cartoon e vira um 3D cartoonizado. É muito, muito, muito legal a parte artística do filme, eu não tenho nada que reclamar, ele é muito mais colorido. Eles fazem muitas brincadeiras com cores aqui, e às vezes nem é uma cor que está diretamente inserida naquele ambiente, eles mudam completamente dependendo de um cenário, de uma reação, e fica muito foda, flui muito bem, assim. Eu adorei. O começo do filme, já que tem a Gwen tocando bateria e mostrando todo o background dela, porra, é sensacional. Não tenho o que falar, assim, a parte artística eu acho que eu não vou ficar focando muito nela também, senão eu vou perder muito tempo de vídeo falando disso, mas é lindo, sabe? O filme é lindo, artisticamente, ele é arte pura. Eu não acho que dá pra desvincular o filme da parte artística também, porque eu acho que grande parte, não só desse filme, mas como essa franquia do Miles Morales do Aranhaverso, ela é muito focada nessa questão da arte. Essa questão da arte ela está presente em tudo. Ela está presente em como que o filme é feito, ele é feito através de uma arte diferente. Ele é mostrado na maneira que o Miles interage com o mundo, tá? Porque ele interage. Ele é um artista também, ele gosta de grafite, ele gosta de pintar paredes e coisas do tipo, então tudo em relação a esse filme é relacionado à arte e também quadrinhos, né? Agora, outro problema meu do filme é o seguinte: o filme não tem final. Eu já sabia que esse filme seria a primeira parte, né, de um arco aí em 2 partes, então o próximo filme acho que vai ficar para março do ano que vem. Ele vai se chamar Beyond the Spider-Verse, ou acredito que no Brasil ele vai traduzir para Além do Aranhaverso. E cara, assim, o filme já é preocupante uma coisa. A hora que você chega lá em 2 horas e pouco de filme, ainda tá naquela parte do trailer que a gente vê o Miles correndo de todos os Homem-Aranhas. Até aquele momento não tem um vilão especificamente no clímax do filme, sabe? O vilão do filme ele é construído e a gente vê o Mancha se tornando um vilão interdimensional que vai destruir tudo, porém ele sai um pouco de cena, fica focado na questão de todos os desastres que o Homem-Aranha que todos os Homem-Aranhas do multiverso sofreram. O Miles não sofreu o dele ainda, o tio dele morreu e tal, o tio dele que era o Gatuno e tal, ele morreu no primeiro filme, só que esse não seria o grande desastre do Miles. O grande desastre do Miles seria a morte do pai dele, o Jeff. Porém, ele quer burlar isso. Ele fala, não, eu não preciso ter uma mega tragédia na minha vida pra ser um bom Homem-Aranha, pra ser uma pessoa boa e pra estar utilizando a minha máscara. Eu sou quem eu sou pelo meu caráter e coisas do tipo, né? Então, assim, o filme tem uma mensagem muito legal de crescimento e de que só você vai saber o que você quer ser no futuro. Principalmente essa questão de adolescente, quando ele quer descobrir qual que é o teu lugar no mundo, sabe? Quando você tá naquela fase que você quer pertencer a alguma coisa, você não sabe exatamente o que você vai ser. Isso é muito legal. Mas nessa parte, assim, no final do filme, que ele tá fugindo dos Homem-Aranhas, que é uma sequência linda, é sensacional.
tem muito essa parte aí de... Você vai vendo que tá acabando o filme, mas não tem um encerramento, sabe? Não tem um encerramento. E de fato, o final do filme era que ele cai na Terra 42, que é a Terra da Aranha original que picou ele lá no primeiro filme, é por isso que o DNA dele foi identificado como Terra 42 lá naquela máquina de identificação de DNA para mandar para outra dimensão. Então, a hora que ele cai naquela terra, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, o filme tava acabando, eu falei, puta que pariu, não vai ter final. Vai ter um belo de um continua, né? Igual o Matrix Reloaded, então continua na tela. E foi exatamente isso. Então, assim, eu não acho que isso é exatamente ruim, mas me incomodou porque eu tava muito afim de ter uma história fechada. Independente se ele vai ter uma continuação, se ele vai ter uma próxima parte, é interessante que esse arco seja fechado e já deixa um gancho pro próximo, mas ele não tem um final. Ele acaba como continua. E incomoda, porque, pô, claro que eu quero saber a resposta. Tem que esperar mais um ano pra assistir o filme. Então, assim, eu mudaria esse final pra ter sim um desfecho com aquela coisa de, ó, beleza, a história que a gente tá contando no momento acabou, porém, a história geral não acabou, sabe? É um arco completo, porém você tem pequenos arcos ali. Então esse arco foi fechado, mas você sabe que tem continuação. A história geral não se resolveu, sabe? Então isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Mas acho que foram só esses dois problemas, algumas questões de batalhas que se estenderam muito. Todas as interações com Homem-Aranhas ali foram muito legais. Assim, o filme era lotado de fanservice atrás de fanservice atrás de fanservice. Então assim, eu vou falar pra vocês, não, mas tem esse fanservice que é uma referência a um filme antigo, é uma referência a um filme do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, é uma referência... Pô, tem uma cena lá que eles mostram a morte do pai da Gwen Stacy na Amazing Spider-Man 90 e ele tava escrito lá, ASM 90, sabe? E era exatamente a página da morte do pai dela, quando o Dr. Octopus derruba lá uns pedaços do prédio lá que eles destruíram. E, cara, achei foda, assim, eu peguei várias referências, peguei tudo, obviamente não tem como, cara. Ainda mais, assim, se você for muito conhecedor do Aranha, eu considero que eu sou um bom conhecedor do Homem-Aranha, mas se você for aquele cara que já leu tudo dele, mesmo assim você vai ter que pegar o filme depois e frame a frame pra procurar tudo, porque é uma quantidade gigantesca, e eu acho que isso é legal, porque pra quem é fã vai se divertir, pra quem não é, esses fanservice servem pra nada, só serve ali pra agradar o cara que gosta, que é fã e conhece as coisas, né? Então, assim, mostrou o Tobey Maguire, mostrou a morte do tio Ben lá do Andrew Garfield, mostrou ali o Gatuno, a versão live action dele, que é aquele cara que apareceu lá no primeiro filme do Homem-Aranha lá do Tom Holland, o De Volta Pra Casa, que é aquela cena que ele tá conversando com um cara, que eles estão ali num estacionamento e ele fala, meu sobrinho adora você e tal, todo mundo cogitou que podia ser o Miles Morales, tem esse cara também. Então, assim, referência, traz referência nessa parte, como eu falei, não contribui em nada pra história, mas é legal pra quem é fã. Então, assim, o problema de um filme que eu vejo em relação a fanservice é quando ele se baseia em cima disso, e ele se baseia muito em cima disso e acaba esquecendo do restante. Nesse filme não, o fanservice tá lá só como um extra, pra quem entende, que não entendeu, não tem problema algum, sem problema. Mas eu acho que assim, alguns probleminhas de ritmo ele vai ter, mas eu adorei a parte artística, eu adorei o desenvolvimento de personagem, principalmente do Miles e da Gwen. Achei que estão sensacionais, tá? Não tem muito o que falar. E também o Aranha 2099 como o vilão, ele não é exatamente um vilão, né? A gente consegue entender as motivações dele também. Então a gente não tá discordando de ninguém exatamente. A gente obviamente assume o lado do Miles, mas não é aquela coisa que você fica... Não é aquela coisa preto e branco, 880, esse cara é o vilão. Não é assim, sabe? Então é só o Mancha. O Mancha dá pra entender por que ele se tornou vilão, mas ele se torna vilão num nível absurdo, assim, que eu acho que daí já é vilão mesmo, não tem muito o que falar, sabe? E como que eles criaram toda aquela questão dos eventos cronológicos, né, pra explicar que algum evento tem que acontecer pra que, por exemplo, o Homem-Aranha se torne o Homem-Aranha. Eu achei muito legal essa explicação que eles deram e do porquê que o Miles vai tentar burlar isso, né, porque ele não concorda, eu não preciso ter que passar por uma tragédia pra ser o Homem-Aranha. De fato não precisa, sabe? Bom, pessoal, do filme é isso, tá? Eu recomendo que você assista no cinema, é uma experiência sensacional. Mas se você não conseguir, veja depois no streaming como sair. O filme é lindo, tá? É perfeito. Eu adorei o filme. Então, assim, até o momento foi o único filme que eu vi no cinema esse ano ainda, tá? Então, pra mim, ele foi o filme do ano. Mas eu ainda vou ver o Flash na semana que vem, então vamos ver o que a gente vai achar aí. Agora eu vou recomendar alguns quadrinhos, eu vou ter que passar rapidamente por eles, eu vou colocar uma descrição deles aqui, mas do que eu acho que talvez seja interessante você ler, se você quiser conhecer mais do Miles Morales ou do Aranhaverso em si, tá? Eu vou falar pra vocês bem a verdade. Por mais que o Aranhaverso seja muito legal nas animações, eu particularmente não gosto dos quadrinhos do Aranhaverso. Todos eles eu acho que são chatos, assim, eu demorei muito pra ler, fiquei com preguiça, fiquei com sono, por quê? No filme ali, eles juntam vários Homem-Aranha, só que eles desenvolvem os personagens. Na minha opinião,
os quadrinhos do Aranhaverso juntam 300 milhões de Homem-Aranha e só tem uma história principal, você só tem que seguir ali. É Homem-Aranha atrás de Homem-Aranha, um monte de coisa diferente, você não sabe o que está acontecendo. É difícil até você falar assim, vou listar a narrativa ali pra você, sabe? Eu não... Todas as HQs do Aranhaverso, acho que o primeiro foi o que eu mais gostei, o restante eu não gostei muito, teve momentos que eu gostei, obviamente, né? Mas no geral eu não gostei muito, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou recomendar não é sobre Aranhaverso em si, é sobre o Miles Morales, é uma publicação da editora Panini, tá? Em 4 volumes, que ela publicou toda a fase do Ultimate Spider-Man do Miles Morales. Aqui ele ainda pertencia ao universo Ultimate. Isso aqui é muito bom, é sensacional. Tá? O volume 1 e 2 eu acho que é um pouco mais difícil de você encontrar no momento. Mas você consegue encontrar, acho que em sebos, sebos online, coisas do tipo. E o 3 e o 4 aqui já é mais fácil no site da Panini, você encontra. E cara, aqui é a história original de origem do Miles nos quadrinhos, com a primeira aparição dele e o desenvolvimento dele como um super-herói. Tá sensacional. Escrito ali por Brian Michael Bendis, ele é o cara que é responsável por muita coisa na Marvel, pelo universo Ultimate, pelo Homem-Aranha Ultimate Peter Parker, né? Isso aqui lida exatamente com a morte do Peter e como que o Miles assume esse manto depois, como que os heróis de Nova York reagem ao fato de ter um novo Homem-Aranha, ou melhor, de ter um moleque se intitulando como Homem-Aranha, sendo que eles perderam um grande herói que eles consideravam que era o Homem-Aranha. É uma coisa que a gente pode até fazer um paralelo ali com o primeiro Aranhaverso, né? De que o Peter morre também, ele já era bem experiente, coisas do tipo. É muito legal mesmo essa fase aqui do Miles Morales. Depois eu vou indicar aqui pra vocês o quadrinho Homens-Aranha 1 e 2, tá? Aqui a gente vai... Esse Homens-Aranha aqui, que é o primeiro, a Panini vai estar publicando agora numa edição em capa dura, eu acho que essas duas publicações, eu vou deixar aqui pra vocês as informações. E cara, aqui é a primeira vez que o Peter e o Miles se encontram, tá? O universo 616 encontra o universo 1610, que é o Ultimate. É muito legal mesmo. E esse Homens-Aranha 2 já é quando o Miles já faz parte ali do universo 616 também. Caso vocês não saibam, nos quadrinhos hoje, o Miles já pertence ao universo regular, né, da Marvel, o universo Prime deles, que é o 616. Então aqui já os dois atuando junto ali nessa fase que o Peter tá com aquela roupa, porque ele se passa naquela fase que o Peter ele tá com as indústrias Parker, que ele tá bem ricão, que ele tem uma roupa, bastante coisa tecnológica e coisa do tipo. Assim, eu me diverti, é uma boa história, ao menos. Eu me diverti, eu gosto muito da interação Peter e Miles, independente se a história é boa ou ruim, eu gosto muito da interação dos dois, sabe? No filme é muito boa, nos quadrinhos é muito boa, então eu recomendo a leitura dos dois, tá? Eu acho que é bem legal, bem interessante. Depois, eu vou ter esse encadernado capa dura aqui, que é Homem-Aranha Aranhaverso. Aqui, de fato, é a primeira vez que houve um quadrinho do Aranhaverso mesmo, que teve a saga ali. Foi durante as edições 9 a 15 da revista The Amazing Spider-Man de 2014, que é o volume 3. E, se eu não me engano, isso aqui é de 2015, tá? Mas nesse encadernado aqui, ele tem 536 páginas. E, cara, ele tem muito mais edições, não tem só as edições da saga principal. Aqui você tem Spider-Verse 1 e 2, tá? Que foi lançado lá nessa época da saga. Spider-Verse Team Up 1 a 3. Scarlet Spiders 1 a 3. Spider-Woman 1 a 4. Spider-Man 2099 5 a 8. Cara, tem muita história aqui que são crossovers e tie-ins da saga Aranhaverso, porque o Aranhaverso ele não é só um arco, ele é uma saga. As edições principais são na revista do Homem-Aranha mesmo, a revista regular do Amazing Spider-Man, porém ele tem vários outros tie-ins, e essa edição aqui da Panini, que faz parte do novo Marvel Deluxe, é o volume 4, tá? Mas a Panini tá publicando agora de novo esse encadernado só com a saga principal, que são as edições 9 a 15, na coleção Marvel Essenciais. Eu não sei se tá em pré-venda ou se já lançou, tá? Mas eu vou deixar a informação aqui pra vocês. E, cara, é muito... Assim, eu gosto dessa saga do Aranhaverso. Como eu falei pra vocês, tem muita coisa que é enrolação. Se eu fosse recomendar pra vocês, não procure essa edição. Procure a do Marvel Essenciais, que é só a saga principal, que é muito legal. Eu gostei. Todos esses tie-ins aqui, eles são apresentações de outros Homem-Aranha e tal. Pra mim, pelo menos, não complementa muito a leitura, tá? Outro material que eu vou mostrar aqui pra vocês, então... A outra saga que envolve o Aranhaverso, que é o Aranha-Geddon, em inglês é Spider-Geddon. Cara, eu não gostei disso aqui. Assim, uma parte de algumas coisas eu gostei. O primeiro HQ do Aranhaverso, ele fala sobre os herdeiros, que são alguns vampiros que se alimentam de totens-aranha. Os totens-aranha são vários homens-aranha de várias terras paralelas, né? Cada Homem-Aranha representa um totem-aranha. Então, assim, tem toda a teia da vida e do destino e coisas do tipo. Teia da vida e do destino, acho que é isso. E, tipo assim, aqui a gente tá lidando com uma possível volta dele, só que a gente também tem o Homem-Aranha Superior, o Octopus, sendo um dos vilões. Mas é uma história muito fraca, ela é muito longa, inclusive, são 4 encadernados publicados aqui no Brasil. Vou deixar aqui pra vocês as informações.
mas não é uma saga que eu gosto muito. Mas cara, aqui tem... vai ter muita coisa de Aranhaverso aqui, e também naquela outra que eu mostrei pra vocês. Eu acho que as principais que envolvem todo o Aranhaverso são essas duas, tá? Mas eu vou mostrar mais um outro aqui pra vocês, que é Aranhaverso Aranha Zero. Aqui, eu já gostei um pouco mais, não acho que é sensacional também não, tá? Eu acho um pouco chatinha, porém aqui o foco é no Miles Morales. O Miles também já tá no universo principal, tá? E aqui são 6 edições, é só um encadernadinho, fechadinho a história, bem legalzinho. Aqui a gente trata o Miles Morales indo de terra em terra no Aranhaverso para tentar, com a ajuda da Aranha Zero, que é uma nova Homem-Aranha que vai estar auxiliando ele nessa jornada por várias terras, para descobrir onde que está a Annie May Parker, que a gente aqui no Brasil chama de Aranhinha, né? Que ela é a filha do Peter e da Mary Jane de uma terra paralela, que ela também tem superpoderes e ela virou aí meio que a hospedeira da Teia da Vida, tá? Então ela foi capturada, a gente não sabe o que aconteceu com ela e aqui ele passa toda a história tentando procurar a Annie May Parker, né? Então é legal, não é chato, eu li rapidinho isso aqui, tá? Mas não é também a coisa que se mais empolgante. Algumas piadas do filme do Aranhaverso você vai encontrar aqui, inclusive, principalmente aquela lá do cavalo, lá do Homem-Aranha Pistoleiro. É bem engraçado, eu achei interessante isso aqui. E por fim, eu vou recomendar para vocês a mensal, não é a melhor maneira de dizer, né? Que é a publicação regular do Miles Morales que está sendo lançada pela Panini, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, tá até o 7, tá? Então a gente já passou por várias situações aqui do Miles Morales, de fato, no universo 616, aqui ele já está mais amadurecido, ele tem uma irmã mais nova agora que acabou nascendo, ele trocou de uniforme, que é esse uniforme aqui que vocês estão vendo, ó. Então, cara, eu gosto muito dessa publicação. No começo eu acho que ela demora pra ficar boa, os volumes 1 e 2 eu não achei tão legais, mas depois, a partir do 3, cara, eu gostei muito, tá? A arte melhora muito, porque no começo também não gostava muito da arte. E eu acho que finaliza nesse volume 7, tá? Então eu acho que vocês podem comprar que tá fechadinho, não tenho certeza. Não é mensal isso aqui, a Panini publica de mês, a cada, sei lá, 2, 3, 4 meses. Porque ela reúne várias edições do Miles Morales e publica num encadernadinho. O que eu acho que é tipo, o melhor formato possível para publicar essas histórias. Mas é muito legal, que você vai acompanhar o Miles Morales, a vida dele, como é que ela tá no momento. Ele já tá um pouco mais velho, ele deve estar aí quase entrando na faculdade, tá? Então, cara, é muito massa. Eu acho que esse Miles Morales talvez se aproxime mais ali do que a gente está vendo no filme do Aranhaverso em relação à maturidade, coisas do tipo. Mas assim, e tem outras HQs que a Panini está lançando no momento, que é o Aranhaverso, Gwenverso, que é tipo um Aranhaverso só com as personagens femininas ali do universo do Homem-Aranha, liderado ali pela Gwen Stacy. Tem as HQs da Gwen Aranha também, ou da Aranha Fantasma, que é a Gwen Stacy também, né, que é a Mulher-Aranha. Então, assim, eu não li essas edições, mas você pode publicar, pegar aí que a Panini publicou recentemente, é fácil de encontrar todas elas. Algumas até no site da Panini, tá? E também, a Panini tá agora lançando uma HQ do Aranha Punk, né? Então, se você tiver interesse, ele aparece no filme, ele é um personagem legal e engraçado no filme, mas pra mim não é um personagem que eu tenho vontade de ler um quadrinho só dele, assim, sabe? Vai ter o quadrinho disponível, se você gostou muito dele. Eu gostei dele no filme, mas pra mim vai ficar só no filme. Não me interessou pra pegar, pra ler o personagem. Mas bom, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Esse foi o meu primeiro vídeo de retorno aí ao YouTube. Espero que vocês tenham curtido, tá? E, bom, eu agradeço a todos que assistiram aí o meu vídeo. Muito obrigado e até mais.